Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana falando, tá? Na nossa terceira aula, devido ao distanciamento social causado pela Covid-19. E o tema de hoje é a Revolução Inglesa do século XVII, certo? A Revolução Inglesa, pessoal, do século XVII, ela foi a primeira das grandes revoluções burguesas, tá? O que isso quer dizer? Que foi a primeira das grandes revoluções que teve a liderança da burguesia. Lembrando que a burguesia é uma classe social de ricos comerciantes até esse momento, que surge lá com o Renascimento comercial e urbano, ali na Idade Moderna. Essa burguesia ela vai ganhando força econômica, pois essas pessoas elas vão enriquecendo com o comércio. Porém, esses burgueses eles não tinham poder político, já que esse poder político estava nas mãos dos nobres, tá? Então a Revolução Inglesa, ela foi a primeira das grandes revoluções burguesas. Mais para frente, nós vamos ver a continuação aí dessas revoluções burguesas que também são conhecidas como revoluções liberais. Nós vamos ver também a Revolução Francesa, que foi a maior delas, tá? Então vamos lá? Na Inglaterra, pessoal, por meio da Revolução Inglesa, a burguesia ela combate o absolutismo e instaura a monarquia parlamentar, O parlamentarismo nesse país no ano de 1688, certo? A Revolução Inglesa, nós podemos dividi-la em 4 partes ou em 4 fases. A primeira, a Revolução Puritana e a Guerra Civil. A segunda, a República de Oliver Cromwell. A terceira, a restauração da dinastia dos Stuart. E a quarta parte, a Revolução Gloriosa, tá? Então, prestem atenção aí pra gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Lá no século XVI, pessoal, o rei Henrique VIII, e a filha dele, a Elizabeth, eles realizam a reforma anglicana, Como nós já estudamos lá no 7º ano, ele rompe com a Igreja Católica, O rei Henrique VIII, que pertencia à dinastia dos Tudor, ele rompe com a Igreja Católica, ele funda a Igreja Anglicana, e isso foi muito bom para os burgueses. Por quê? Porque ele converte as terras que era da Igreja Católica em propriedade privada e vende essas terras para os burgueses. Além dos burgueses, pessoal, os nobres também foram muito beneficiados pelo rei Henrique VIII e a reforma anglicana, tá? Esse rompimento com a Igreja Católica coloca a Espanha e Portugal, principalmente a Espanha, em rivalidade com a Inglaterra, porque esses reis eles eram extremamente católicos, tá? Então essa rivalidade, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nos mares, os piratas ingleses eles começam a saquear os navios espanhóis que estavam trazendo os metais preciosos aqui da América, como ouro e prata, e esses metais entram lá no mercado interno inglês e começam a aquecer este mercado interno, gerando mais dinheiro para a Inglaterra, tá? Dentro do parlamento inglês, apesar da Inglaterra ser uma monarquia absolutista, este parlamento ele estava dividido em 2 partes. A Câmara dos Lords, que apoiavam o rei, tá? Nobres que apoiavam o rei, e a Câmara dos Comuns, tá? Os burgueses, que eles ganharam força graças a essa reforma anglicana, da dinastia Tudor, certo? É essa força que os burgueses ganham com os Tudor, que vai gerar a Revolução Inglesa, que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? É muito importante vocês terem o seguinte em mente, Esses burgueses, eles eram puritanos, tá? Ou seja, eles não eram anglicanos, eles pertenciam à região calvinista, tá? O calvinismo na Inglaterra era chamado de puritano. Então eles não tinham a mesma religião do rei, tá? Eles não tinham a mesma religião que era a religião oficial da Inglaterra. E o calvinismo era o principal suporte ideológico da Europa para o anti-absolutismo, tá?
Então, esses burgueses, quando eles começam a ganhar muito dinheiro, os nobres e a coroa inglesa, eles se veem ameaçados, tá? Eles se veem, desculpa, ameaçados pela burguesia, que era formada por puritanos, certo? Então, a dinastia Stuart, quando entra no poder, né, os Tudor sai do poder. Quando a dinastia Stuart entra no poder, eles tentam frear, né, essa burguesia puritana para salvar o absolutismo monárquico. É aí que desencadeia, né, a série de fatores que vão iniciar a Revolução Inglesa, tá bom? Então vamos lá, ó. O Jaime I, que foi o primeiro monarca, o primeiro rei da dinastia Stuart, para tentar frear este poder que a burguesia puritana estava ganhando, o que, que ele faz? Ele aumenta os impostos que eles tinham que pagar, né? Ele forma monopólios estatais para que a coroa participasse dos negócios dos burgueses e ele inicia uma perseguição religiosa aos puritanos. Vocês vão lembrar o ano passado, quando a gente estudou sobre a formação das 13 colônias dos Estados Unidos? Então, é nesse contexto aqui, esses puritanos, eles fogem da Inglaterra, vêm para a América, é neste contexto que os Estados Unidos se formam, tá? Aqui na América, porque os puritanos começam a ser perseguidos lá na Inglaterra pelo rei Jaime I. Então é nesse contexto que eles vêm aqui para a América e formam os Estados Unidos, certo? Quando o rei Jaime I é confrontado pela Câmara dos Comuns, que era formada por burgueses, o que, que ele faz? Ele dissolve o parlamento, tá? Esse parlamento passa a não mandar, fica inativo, então ele passa a mandar sozinho entre 1614 e 1622. Quando o Jaime I morre, em 1625, o filho dele, o Carlos I, assume, tá? E ele tenta aumentar novamente os impostos. Essas câmaras, tanto a dos lordes quanto a do comum, entram em confronto. O Carlos I dissolve de novo esse parlamento, que fica parado, e ele governando sozinho até 1640, tá? Então, a primeira fase começa aí, ó, a Revolução Puritana e a Guerra Civil, né? A primeira fase da Revolução Inglesa, que durou 9 anos. O que que acontece? Em 1640, o Carlos I, ele entra numa guerra contra a Escócia, tá? Aí ele convoca o parlamento, pois ele precisava aumentar os impostos dos burgueses, porque ele queria dinheiro, ele precisava de dinheiro para mandar dinheiro para bancar essa guerra contra a Escócia. Óbvio, né, que os burgueses se negaram, né, os burgueses puritanos se negaram, né, a ajudá-lo. E um líder, né, o Oliver Cromwell, o líder dos burgueses, ele era um líder radical puritano, ele monta um exército, tá, que ficou conhecido como Exército dos Cabeças Redondas. Por quê? Porque eles se recusavam a usar aquelas perucas brancas, sabe? Que eram típicas da nobreza. Ele monta esse exército, o líder burguês puritano Oliver Cromwell, e deflagra uma guerra contra a coroa, tá? Teve início, assim, essa guerra civil, porque guerra civil? Guerra entre ali, né, dentro da população, entre o exército do Oliver Cromwell e o exército da coroa. Até 1642, as forças estavam mais ou menos equilibradas, pessoal. Só que em 1642, Cromwell, ele lidera, né, esse exército e monta um exército maior ainda, porque ele convoca as forças de pequenos burgueses e dos camponeses e forma o novo exército modelo. Com esse novo exército modelo, as forças da coroa, né, o exército do rei Carlos I, é massacrado, tá? E em 1649, o Carlos I ele foi decapitado, iniciando-se assim o que ficou conhecido como a República de Oliver Cromwell, tá? Que durou de 1649 até 1658, tá? Num primeiro momento, ele faz um monte de transformação, tá? O Cromwell, para beneficiar a burguesia, como os atos de navegação de 1650.
em que restringia o transporte dos produtos ingleses só para os navios da própria Inglaterra, tá? Assim os burgueses podiam ganhar mais dinheiro. Só que chega determinado momento do governo do Crowe que ele se transforma num rei tirano, como aqueles reis que ele estava lutando contra, tá? Aí ele se volta contra o parlamento, dissolve esse parlamento também em 1653, instaura uma ditadura e manda matar todo mundo que ajudou ele a chegar no poder, tá? Como os Diggers e os Levelers, certo? Em 1657, ele restabelece o parlamento, né, dentro dessa ditadura que ele instaurou, e ele falece no ano seguinte, em 1658. O filho dele, o Richard Cromwell, não tinha nenhum tipo de prestígio, tá? E ele sofre uma manobra do parlamento que chama o filho do rei decapitado, lembra? Aqui, ó, né? O Carlos I ele foi decapitado no final da Revolução Puritana. Em 1658, chama o filho do rei decapitado, né, o Carlos II, que assume o trono e restaura a dinastia dos Stuart, certo? O que o rei Carlos II faz? Ele assume o trono, não respeita o parlamento, tenta articular com os nobres para restaurar, o absolutismo, se aproxima da França, né, e do rei Luís XIV, que era o país mais absolutista da Europa, certo? Só que ele não consegue restaurar esse absolutismo na França, porque as coisas já tinham mudado lá, né? Os burgueses já tinham conseguido certo poder durante a República do Oliver Cromwell. Ele não consegue restaurar, né, esse absolutismo, então ele inicia uma ampla perseguição aos calvinistas, gerando maior ódio ainda, tá? Ele se aproxima da Igreja Católica, tá? Ele fecha o parlamento de novo e ele governa sozinho até sua morte em 1685. Quem vai assumir, pessoal, o trono após a morte dele é o irmão, né, dele, o Jaime II, que ele vai continuar a tentar restaurar o absolutismo de todas as formas na Inglaterra. Ele converte-se ao catolicismo, adota uma série de medidas para beneficiar os católicos. O parlamento, né, com medo, né, de que ele buscasse apoio na França e gerasse aí uma guerra entre França e Inglaterra, esse parlamento ele reage imediatamente, tá? Iniciando a quarta fase da Revolução Inglesa, que ficou conhecida como Revolução Gloriosa, tá? O que foi essa manobra do parlamento? O parlamento convoca a filha do Jaime II, que se chamava Maria II, tá? Ela era casada com um nobre chamado Guilherme de Orange. Esse Guilherme, ele era governador dos Países Baixos, que hoje é a Holanda, tá? Ele convida, né? O parlamento falou assim, olha, Guilherme e Maria, venham vocês aqui, né, assumir o trono da Inglaterra. O Guilherme fica meio assim, tá? Mas ele acaba aceitando aí a proposta do parlamento. Em 1688, ele invade a Inglaterra com seu exército e ele consegue tirar o Jaime II do poder e apoia o parlamento, tá? Composto pelos burgueses puritanos. O exército da nobreza, que também estava descontente com o Jaime II, que era um ditador, absolutista e tal, acaba se aliando ao Guilherme, né? E o Guilherme acaba aí conseguindo se tornar rei da Inglaterra. O Guilherme, ele não faz nada assim para matar o Jaime, ele simplesmente permite que ele foge para a França. Só que antes de serem coroados, o Guilherme de Orange e a Maria II, eles assinam, né, uma declaração, a Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos, de 1689, que limita, até hoje é assim, tá? Que limita a ação dos reis na Inglaterra para impedir que a Inglaterra retorne ao absolutismo, certo?
Essa ação do Guilherme, né, por não ter tido derramamento de sangue e nem seguido em guerra, ela recebe o nome de Revolução Gloriosa, tá? Por isso o nome. A partir do momento que o Guilherme e a Maria II assinam, né, a Bill of Rights, a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. O que é isso, pessoal? O poder dos reis é completamente restrito, tá? O rei, ele vai fazer só um papel de chefe de Estado, tá? O poder de decisão política não tá no rei, tá no parlamento, tá? E no primeiro-ministro. E o pessoal lá da Inglaterra, eles têm todas as suas liberdades individuais e de crença garantida, tá? Até hoje, 2020, a Inglaterra continua sendo uma monarquia parlamentarista, ok? Pessoal, na quinta-feira, o professor José Aparecido vai estar lá com vocês no plantão para tirar as dúvidas, façam as atividades, mandam para ele, tá? Mandem para ele. Se vocês precisarem de alguma coisa também, eu estou à disposição, certo? Não deixem de fazer as atividades, vale nota, vale aprendizado. Esse ensino à distância, eu sei que tá difícil para todo mundo, mas vamos tentar fazer o melhor possível, né? Para que tudo se restaure e a gente possa voltar para a escola, todos com saúde, íntegros e a vida que segue, né, pessoal? Se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.